Olá, estou de volta para dar continuidade à aula de introdução à psicanálise, com a leitura do texto Conferências Introdutórias à Psicanálise de Freud, tá? Caso você não tenha visto a primeira aula, vá lá, assista primeiro, porque muitos dos conceitos e alguns debates que eu fiz na outra aula vão ser importantes para a compreensão do que vai ser falado agora, tá ok? E lá você vai ver minha apresentação. Sou Thiago Miranda, psicólogo com especialização e mestrado em psicanálise. E aqui vamos seguir, né, com o tema dos atos falhos, né? A gente viu uma introdução, que a gente veio alguns temas mais gerais da psicanálise em si. Eu abordei alguns pontos fora do texto para complementar, né, a visão que o Freud está trazendo. E hoje vamos continuar lendo a conferência relacionada à primeira parte, que diz respeito aos atos falhos, para entender os atos falhos. E aí eu vou pedir que vocês fiquem atentos, não necessariamente o que é um ato falho, como é que faz, etc e tal, se é engraçado ou não, mas essa dinâmica que ele vai apresentar, dinâmica conflituosa, né? Então, o Freud inicia esse capítulo, né, trazendo na verdade listando o que seriam esses atos falhos, né? Ele traz o conjunto de lapsos, né, que ele chama a atenção que todos eles têm uma inicial semelhante, né, que é o Versprechen, que é o lapso verbal, né, que é quando você vai falar alguma coisa e produz um lapso, que seria trocar uma palavra por outra, ou esquecer uma palavra, ou transformar essa palavra numa outra coisa, né. Temos também o Leshoren, que é um lapso auditivo, que você escuta, não é aquilo que falaram para você, né. O lapso de leitura, que é Verslen. Tem o Versgessen, que é o lapso de memória, e tem, por último, o Verslegen, que é o extravio, né, que diz respeito quando você perde alguma coisa, ou você troca alguma coisa. Tem um exemplo interessante numa esquete do Porta dos Fundos, que é com Rafael Portugal e a Tati Lopes, eu acho que é a Tati Lopes, que o Rafael Portugal ele faz um personagem que está muito apressado saindo para trabalhar, ele está todo arrumado, com a mochila na mão e falando: meu amor, beijo, estou indo que eu estou atrasado que eu tenho que trabalhar. Aí ele sai da porta e volta. Ih, esqueci a chave do carro. Imagina se eu fosse em carro, ele sai e volta. Ih, esqueci minha carteira. Deixa eu ir, pô, se minha carteira não vou conseguir pagar nada. Ele volta. Ih, caramba, quando eu deixei a carteira esqueci a chave, deixa eu ir. Aí ele volta de novo. Nossa, esqueci de botar o desodorante. Deixa eu botar o desodorante aqui rapidinho, senão eu vou ficar fedendo muito, etc e tal. Aí depois ele vai, tá bom, agora tá tudo certo, vou embora. Beijo, amor. E a Tati Lopes só olhando assim, parada, lendo um jornal. Daqui a pouco ele vai embora e volta e fala: caramba, eu saí na rua e vi que não tinha ninguém, eu percebi, hoje é sábado e eu não trabalho, né? O lapso tem muito desse sentido de esquecimento, de trocar as coisas. Então o extravio tem a ver um pouco com isso, né? E então ele faz essa listagem do que seriam os lapsos. Ele traz alguns estudos anterior ao Freud, né, sobre os lapsos e as justificativas que dão para por que acontecem os lapsos verbais, né? E de certa forma o Freud observa que muitos não consideram o lapso verbal como algo válido, como algo de importância para ser estudado, tá? Então, dando seguimento aqui, cadê meu mouse, né? É interessante pensar que a psicanálise ela surge, basicamente, o Freud vai começar a pensar na outra cena, no inconsciente, porque ele vai ter, na verdade, ele faz um estágio na França com um médico chamado Charcot, né? E lá na França ele tem contato com uma pesquisa que o Charcot está fazendo com um quadro de adoecimento chamado histeria. Histeria é um adoecimento, né, que na época acreditava-se que acometia apenas mulheres, né? Isso é uma das contribuições do Freud. Charcot também já fazia isso, mas o Freud afirma que a histeria não é exclusiva das mulheres, mas é um quadro sintomático relacionado à vida psíquica, né, do qual essa pessoa acometida pela histeria acabava apresentando sintomas que não condiziam com uma lesão corporal. Como assim? Por exemplo, chegava uma pessoa que não estava conseguindo enxergar, perdeu a vista, se tornou cega, né? Porque não está conseguindo enxergar. E quando vai fazer todos os exames para ver se teve algum dano em algum nervo óptico, alguma coisa que esteja produzindo essa cegueira,
O que o médico observa é que não há nada que justifique no organismo essa cegueira. Da mesma forma, acontece uma pessoa que não consegue andar. Do nada, ela não consegue, perde a força nas pernas, não consegue andar. Ou um membro fica paralisado ou apresenta, por exemplo, uma paralisia facial, como foi um exemplo de uma senhora que o Freud atendeu. E quando você vai observar nesse organismo, não há nenhuma lesão, nada que justifique em termos biológicos, em termos do corpo, esse sintoma. Então, para esses sintomas, para esse tipo de adoecimento, foi caracterizado como histeria. Então, os médicos da época, né, não atendiam porque não tinham o que fazer, ou então diziam que, na verdade, principalmente por estar ligado à mulher, né, a histeria desligar a mulher, ser uma frescura, ser fingimento, ser algo que não é válido de observação. Né? Então Freud tem acesso a essas mulheres com os experimentos de Charcot que ele faz com a hipnose, e quando ele retorna para Viena, ele tem contato com um médico meio que apadrinha ele, chamado Joseph Breuer, que o Joseph Breuer faz um atendimento a uma paciente chamada Ana O, que é um caso muito importante para o Freud, que ele começa a aplicar um método, uma técnica de hipnose que era semelhante com o que ele estudou com Charcot na França. Tá? Ele sai de Viena, tem um estágio na França e depois volta. E ali ele começa a perceber que há uma outra cena influenciando nessa cena principal, que seria a consciência. Ou seja, o que eu estou trazendo é que o caminho que o Freud trilhou inicialmente para ter acesso ao inconsciente foi através dos quadros de sintomas da histeria, né, através dos sintomas histéricos, que eram quadros de adoecimento. E aí, tanto os sonhos que a gente vai abordar em outras aulas, quanto os atos falhos que vamos ver hoje em dia, foi importante para o Freud porque eles apresentam sinais do funcionamento dessa dinâmica dessa dupla consciência, né, desse inconsciente agindo, que não se aplica necessariamente a um quadro de adoecimento. Ou seja, aquelas pessoas que eram consideradas sadias, né, elas tinham um funcionamento que condizia com o mesmo funcionamento que ele percebia, que ele encontrava nos sintomas histéricos. E outra coisa que chama a atenção é que tanto os lapsos verbais, os atos falhos, como os sonhos, para a ciência da época do Freud, era considerado como irrelevantes, não dignos de ser objeto de estudo, né? E é interessante e nisso o Freud, e vai ser importante porque ele vai observar um conceito que a psicanálise vai colocar de fundamental, é que esse funcionamento que se encontra nos quadros de adoecimento, como no caso das histerias e também das neuroses, etc. e tal, ele é comum às pessoas ditas sadias. Então, ele é um funcionamento comum da psique, ou seja, o lapso e o sonho serve para o Freud afirmar que esse funcionamento não diz respeito ao adoecimento da histeria que ele estudava, mas à própria psique como tal, tá? Ou seja, para o Freud, e esse é o ponto mais importante, que para ele considerar esses elementos relevantes, é que da mesma forma que os sintomas histéricos possuíam um sentido. Como assim? Vou dar um exemplo. Teve uma paciente que chega ao Freud com uma paralisia facial numa da parte do rosto, né? Ela chega lá com essa paralisia, vai fazer o tratamento e o Freud faz o seu método, né, de associação livre, a pessoa vai falando, até que em determinado momento ela relembra de uma cena em que ela estava numa loja com o seu marido e ela foi falar alguma coisa, no que o marido reagiu e mandou ela calar a boca, e ela se cala. Ela não teve, né, ela não pôde reagir a esse insulto, essa violência, né, do marido. E para ela, quando ela está tratando isso, né, quando ela está falando, ela diz que essa ordem de se calar para ela soou como um tapa na cara que ela levou do marido. E esse tapa na cara tem um sentido, entendeu? Então a paralisia que ela sente no rosto tem esse sentido de apontar para esse afeto relacionado a esse tapa na cara. Então os sintomas histéricos ele possui um sentido. A cegueira, o caso da Ana O, que ela tem a paralisia, as alucinações, a perda de idioma que ela tem, tudo isso tem um sentido. Não é arbitrário, não é aleatório. Há um sentido por trás. Da mesma forma, o Freud vai observar que esses eventos são considerados irrelevantes, têm sua relevância, principalmente porque os atos falhos e os sonhos possuem um sentido de uma outra ordem que não só
um simples equívoco, né? No caso dos atos falhos, né? Não, eu só errei, só porque as palavras se pareciam, eu errei. Não, ele entende que há um sentido. E como é que ele vai definir sentido, né? Então, ele vai entender que o ato falho ele pode ser considerado como um ato psíquico pleno, munido de objetivo próprio, devendo assim ser compreendido como uma manifestação dotada de conteúdo e significado. Lembra que eu falei do exemplo do tapa na cara? Então, da mesma forma, né, um ato falho tem um significado, um sentido. A gente vai chegar de como isso funciona, né? E por sentido, Freud vai definir que ele entende que há um significado, há uma intenção, há uma tendência e posicionamento numa série dentro de um nexo psíquico. Isso é importante. Nexo psíquico quer dizer que a fala que a pessoa tinha uma intenção e o ato falho, eles têm uma conexão psíquica. Pode ser direta ou pode ser ter outras coisas no meio dessa conexão, mas há um nexo psíquico entre um elemento e outro. Ou seja, da mesma forma que o sentido que está escondido por trás do lapso, o sentido que está escondido por trás do sintoma e o sentido que está escondido por trás do sonho tem um nexo com o sintoma, o lapso e o sonho. Então, esse é um ponto que é muito importante. E é por onde o Freud vai trabalhar para apresentar, né, como funcionam as dinâmicas da relação entre a consciência e o inconsciente, tá? Lembrado que a gente falou na aula passada sobre sexualidade, né, sobre as pulsões, vai ser importante, e principalmente sobre a linguagem. Aquela dimensão da significante, significado, vai ser importante para entender essa dinâmica dos atos falhos, né? Afinal, se você observar, né, os exemplos que o Freud dá, né, dos lapsos ligados à linguagem de alguma forma, seja verbal, seja escuta, seja lembrança, enfim. Seguindo, né, ele vai entender que o lapso, ou ato falho, é uma ação que apenas se pôs no lugar de uma outra esperada ou pretendida. Quer dizer, a pessoa iria falar uma frase qualquer e aí uma outra ação, uma outra fala que não é consciente, ela vai sobrepor, ela vai atravessar essa fala e produzir efeitos nessa fala. Tá? Então, já estamos percebendo que há dinâmicas contrárias, às vezes opostas, às vezes não, mas dinâmicas que vão entrar em conflito e o resultado desse conflito vai ser o ato falho. Da mesma forma que o sintoma, da mesma forma que os sonhos também são. Tá, ok? Então, o Freud traz nesse texto, e ele vai trazer também esse exemplo em vários outros textos, como um texto que é muito importante, caso você queira se aprofundar um pouco mais sobre os atos falhos, etc. e tal. Em 1901, o Freud publicou um texto chamado Psicopatologia da Vida Cotidiana. É interessante porque a obra magma, ou seja, a principal obra do Freud, o principal texto freudiano, é reconhecido por todos como a interpretação dos sonhos. Porque na interpretação dos sonhos, ao estudar os sonhos e o seu funcionamento, ele esquematiza, organiza e teoriza o funcionamento do inconsciente, né? Então ali você vai ver as dinâmicas, as forças ali muito esquematizado, uma topologia, uma organização topológica, né? A dinâmica econômica, a parte econômica, dinâmica e topológica, está tudo lá apresentado, né? A primeira apresentação, a primeira organização se coloca lá. Então a psicanálise como teoria se organiza através da interpretação dos sonhos. Por que eu estou falando disso tudo? Porque ao mesmo tempo que ele escrevia a interpretação dos sonhos, numa outra mesa ele escrevia a psicopatologia da vida cotidiana. Dizem até que era uma escrita que ele fazia pouco para descansar, né? E nessa psicopatologia da vida cotidiana, ele vai trazer vários exemplos de erros linguísticos, etc. e tal. Ele vai fazer isso também com outro texto que é importante se você também quiser entender essa dinâmica, que é o xiste e sua relação com o inconsciente, né? Que é a questão da piada, do humor, né? Enfim, de qualquer forma, voltando, esse exemplo ele traz de lá, ele usa esse exemplo de lá e ele retoma nesse texto. Aliás, os capítulos 2, 3 e 4 são recheados de exemplos de atos falhos, que ele traz de outros pensadores que estudaram e mapearam os atos falhos. Então, caso você tenha interesse, dá uma lida nesse texto que vai ter, é bastante. Inclusive, ele traz exemplos da literatura, como em Shakespeare, em Schiller, que aparece
personagens que cometem atos falhos, como o ato falho é um recurso narrativo, né, e poético, digamos assim, desses autores. Mas vamos ao exemplo. O exemplo é um presidente de uma associação que chega e vai dar um discurso para iniciar, né, os trabalhos, né, os eventos ali, e ele fala: declaro encerrada a sessão, quanto na verdade ele queria dizer: declaro iniciada a sessão, né? Olha que interessante, a gente encontra aqui dois sentidos que nesse caso são opostos, né? Um, que é uma intenção da fala, que é a sessão iniciada, que é uma intenção inconsciente, ele quer chegar e falar: poxa, eu quero iniciar a sessão. E tem outro sentido, uma outra intenção, um outro interesse que funciona por trás, que caminha no sentido contrário, que diz, ele quer encerrar a sessão. E, novamente, né, lembra que eu falei que a prática psicanalítica não é um saber que a gente produz sobre a pessoa, mas é a pessoa que produz esse saber, e a gente vai trabalhar nessa circulação. Não quer dizer que nós vamos interpretar achando um sentido para isso, né, para por que ele está querendo encerrar ao invés de iniciar. Mas a própria pessoa ali vai lidar com esse ato falho para entender por que você falou encerrar ao invés de iniciar. O que aconteceu para que esse encerrar aparecesse ao invés de iniciar? São muitas as possibilidades. Eu posso chutar algumas aqui, mas não necessariamente eu vou conseguir saber exatamente o que aconteceu. Ele pode estar, por exemplo, querendo terminar logo porque ele está esperando alguma coisa depois para fazer, ou encontrar alguém, encontrar uma mulher, ou fazer um café, ou assistir um show, enfim. Ou ele pode estar muito inseguro e ele está querendo evitar há muito tempo, né, essa sessão, então ele quer encerrar, enfim. São muitos os motivos. O ponto principal é que há dois sentidos em que o primeiro é essa intenção consciente, e já o segundo, ele atravessa essa intenção. Vocês percebem? Então produz um efeito nessa fala. Se vocês perceberem, ela só trocou uma palavra, e essa palavra trocou totalmente o sentido. Então o ato falho funciona nessa ordem, né? Ou seja, o que Freud vai colocar, que este sentido nada mais é que a intenção a que esse processo serve, e a posição dele em uma cadeia psíquica, né? Há uma cadeia psíquica que acontece para além dessa dimensão consciente, ou seja, ele tem essa intenção consciente de falar isso, né? Declara a iniciada a sessão, mas lembra que o Freud falou na outra aula que o inconsciente é uma parte do psiquismo? Há uma cadeia de eventos psíquicos que estão relacionados, né, a essa dimensão, que dispara certos afetos, que faz com que essa força, essa intenção apareça dessa forma, dizendo que a sessão está encerrada. Ou seja, sentido para Freud é igual a uma intenção, que é igual a uma tendência. Tendência, né, há uma tendência a dizer que a sessão está iniciada e uma outra dizendo que está encerrada. E ela carrega uma intenção, né, uma de encerrar, outra de iniciar. E aí, né, como é que funciona, né? A pessoa vai falar alguma coisa, só que o ato falho vai aparecer como um sentido contrário, que vai produzir uma interferência nessa fala, vai colocar o encerrar no lugar do iniciar, né? E ela pode ou substituir por completo ou produzir uma deformação. Eu não botei, mas também pode produzir um esquecimento, né? Pode faltar. A pessoa pode falar, declaro encerrada a, aí falta a palavra. Então há algo ali que dessa dinâmica entre aquilo que a pessoa quer falar e essa força que aparece forçando uma outra fala, dentro dessa dinâmica conflituosa, vai ter esse ato falho ocorrendo, né? Então Freud, citando Freud, né, o que ele vai dizer? Que os atos falhos não são obra do acaso, como muitos pesquisadores da época deles acreditavam e pensavam. Acontece porque é o acaso, as palavras se parecem, a pessoa erra e não importa, né? Então, para o Freud não são obras do acaso, mas atos psíquicos sérios, possuem sentido e nascem da conjugação, ou melhor, do confronto de duas intenções diferentes. Essas intenções, esse sentido, eles podem em algum momento se
encaixarem e terem intenções comuns. E aí não vai ter, por exemplo, ato falho nenhum. Se aquilo que essa intenção, né, ela quer realizar e a sua fala estão de acordo, não há necessidade nenhuma de existir uma força contrária a essa intenção inconsciente. Então não há ato falho e a pessoa vai e fala, né? Ou então pode acontecer de que essa intenção que eu não quero que apareça, nisso que eu estou falando aqui agora, ela consiga ser bloqueada totalmente e a minha fala surge sem ter interferência nela. Mas o ato falho acontece exatamente quando essa força, essa força que tenta embarrear esse sentido inconsciente, esse sentido que vai deturpar, ela falha de alguma forma, acontece alguma coisa que ele escapa através do ato falho. O ato falho é uma forma de escape, né, dessa intenção. Então a gente tem essa tendência principal, que eu estou colocando como uma tendência consciente, tá ok? E aí tem a tendência perturbadora que vai produzir essa interferência na fala, seja substituindo outra por completo, produzindo informações. E a relação entre essa tendência principal e essa tendência perturbadora, elas vão estar ligadas numa cadeia, né, de atos psíquicos, como Freud colocou. Porém, de acordo com a barreira que se coloca entre uma e outra, a relação entre essa tendência principal e essa tendência perturbadora, ela pode ser clara ou não para a pessoa que está falando. O que eu quero dizer? Ao apontar um ato falho para uma pessoa na clínica ou enfim no dia a dia, essa pessoa pode reconhecer isso como um ato falho, pensando realmente alguma coisa aconteceu aqui e tentar, talvez seja de maneira clara, realmente o presidente queria encerrar porque ele não queria estar lá. Então essa intenção está clara, ou ela pode ser uma intenção que ela está ali, ele reconhece como ato falho, mas não sabe qual é a ligação, ou seja, essa cadeia está interrompida de tal forma que você não consegue chegar até esse ponto. A pessoa fala, realmente, teve um ato falho, eu errei mesmo, mas eu não sei porquê. Ou seja, ele percebe que há uma ligação, mas ele não sabe onde ela vai. E um terceiro momento é quando ela não é nada clara, quando a pessoa fala, não, só foi um ato falho. Não quer dizer nada, não tem sentido nenhum por trás dessa intenção perturbadora. E a interpretação ela vai caminhar exatamente no apontamento para isso, né? Ou seja, o sujeito chega, vou dar um exemplo clínico aqui, se chega na clínica ali, né? Ele está falando, e aí ele está contando, o presidente está lá, está contando a história, porque, poxa, e aí eu estava muito animado porque eu não vi a hora de... ele fala assim, dá um exemplo. Eu estou aqui, eu estou esperando muito que isso aconteça, eu estou esperando muito para que esse evento aconteça. É uma expectativa muito grande, que pela primeira vez eu vou ser presidente dela. Então é um momento que eu estou muito feliz, é o que eu estou esperando muito e eu não vejo a hora dela encerrar. Que essa sessão se encerre, porque na verdade ele não percebe que ele trocou o encerrar por inicie. Então o analista, né, ele vai estar ali atento e vai devolver essa fala, essa palavra que chegou equivocada ali. Por quê? Porque se ele está falando que ele quer muito vivenciar isso, por que ele quer que isso acabe logo, entendeu? Então é uma coisa que percebe-se que há algo que não faz, tem algo que apareceu ali que não faz sentido. Algo apareceu, né? E isso é algo da ordem do inconsciente. Aí devolve com uma intervenção. Pode ser um simples encerrar, né? Não seria iniciar, alguma coisa nesse sentido que vai colocar, vai dar uma parada, né? Ele está falando ali, ele cometeu o ato falho e ele segue, né? Ele cometeu o ato falho, ele percebe inconscientemente, mas ele segue exatamente para não... Opa, o ato falho apareceu, não vamos falar sobre isso. Quando o analista devolve isso, essa devolução, e coloca ele de acordo com esse ato falho, aí a técnica psicanalítica vai dizer que ele tem que falar a primeira coisa que vem à mente dele, né? O que quer dizer? A pessoa fala, eu falei mesmo. O que significa? Por que você... Entende? O que significa isso? O que quer dizer isso? Entende? Ele vai trabalhar com essa resposta sendo a primeira que vem. Por quê?
Porque o que o pensamento, essa racionalidade vai fazer é encobrir isso. Por exemplo, se ele começar a justificar, não, é porque eu estou cansado, eu cometi esse ato falho porque na verdade tem a ver. Quando ele cai muito nessa explicação, é o eu, lembra que eu falei do eu, do isso? Trabalhando em sua resistência para encobrir esse ato falho. O paciente está falando mais ou menos isso. Vamos falar de qualquer outra coisa menos isso, porque esse apontamento eu não quero lidar. Então, quando há um apontamento na direção desse ato falho, ele começa a ter que lidar com essa outra intenção perturbadora. Ou seja, se nessa cadeia, né, de atos você coloca, ele começa a trabalhar nessa cadeia em direção a essa tendência perturbadora, e o trabalho é feito dessa forma. O que o eu vai fazer é desviar de qualquer forma disso, vai tentar, não quero saber sobre isso. Então, o ato falho funciona nesse sentido como apontamento dentro da clínica. Por isso que a psicanálise ela é de uma escuta, né? Ele fala um ouvinte, porque se você estiver muito preocupado em falar, em intervir, isso vai escapar, porque são pequenos detalhes, entendeu? É uma coisa que aparece, você tem que pescar, capturar. Pescou e devolveu, entendeu? Então, ouvinte nesse sentido, não de você ficar ali sem fazer nada, mas produzindo esses efeitos, nesse tipo de intervenção. E quer dizer, não é que você vai ouvir esse ato falho e vai falar, você trocou... você trocou iniciar por terminar, quer dizer que você na verdade não está querendo ir porque o seu pai na verdade no passado foi o presidente de um clube e aí isso não é isso que se trata, entendeu? Não é você jogar o saber, você pode até levantar hipóteses para a pessoa se virar com isso, você levanta uma hipótese não para confirmar a hipótese, você pode falar parece que você está querendo encerrar antes de começar. Não quer dizer que ao dizer isso, o analista está colocando que ele sabe, não é um saber, ele está ali produzindo isso e a pessoa vai lidar com isso. Então, o objetivo não é extrair uma verdade, mas fazer essa circulação desse saber dele, porque algo da ordem do inconsciente apareceu no ato falho. Ele apareceu e começou a circular e depois se fechou. Então esse apontamento desse ouvinte que o Freud está falando é para que isso continue circulando, para ele conseguir lidar com essa dimensão, como eu falei na última aula, que é a dimensão que diz respeito à ordem do desejo, como Lacan fala numa ética do desejo, tá bom? E aí, né, o Freud vai trazer, né, fazendo um paralelo com as teses que eram levantadas relacionadas ao ato falho, principalmente dos estudiosos que tratavam muito do corpo, do organismo, né, a atenção ligada ou seja, lapso ligado a um estado de atenção, ao cansaço, a um estresse, né, ele vai trazer a questão do elemento facilitador, né, quer dizer, para ele, não é que o estado que a pessoa está, o cansaço, o estresse, o medo, né, isso não tenha influência num ato falho que venha a ocorrer. Ele não está falando isso. Ele está falando que isso influencia, isso é um elemento facilitador, mas o que produz o ato falho, essa é a diferença do que o Freud está colocando em relação aos outros pesquisadores, né, que trabalharam e trataram esse tema. Não é que é o cansaço que produz o ato falho. O que produz o ato falho é essa tendência que vai influenciar nessa tendência principal, essa tendência perturbadora. É isso que vai produzir o ato falho. Na verdade, o cansaço ele vai facilitar para que essa influência ocorra. Da mesma forma, ele vai trazer que a influência dos sons, olha só que interessante, que eu falei na outra aula sobre o significante, essa imagem acústica, né? Essa palavra, né? Esses sons que se juntam para formar uma palavra, ou seja, a influência dos sons, a semelhança entre as palavras e as associações habituais que elas proporcionam devem ser vistas como significativas, ou seja, no caso do presidente, né, há uma associação entre iniciar e terminar, né? São momentos que a gente consegue associar. Você não associa iniciar com o quadro negro,
Isso não é iniciar com um carro forte, não. Mas iniciar e terminar tem uma certa associação. Então essa associação vai servir como um facilitador para que esse ato falho ocorra, né? E todas elas facilitam o lapso verbal, na medida em que indicam os caminhos que ele poderá trilhar. Ou seja, essa associação, essa forma da palavra se aproximar, né, ter uma palavra próxima, né, vela com velar, com fogo. Por exemplo, um sonho, a pessoa sonha com fogo, o fogo tem a ver com vela, que a vela pega fogo tem a ver com velar, que você estava velando o morto, então o fogo tem a ver com a morte. Enfim, essas associações, essa cadeia, elas são facilitadas por esses elementos que são elementos de linguagem. Não sei se vocês perceberam, né? Por isso que a ideia do significante por si só, né, puro, é a primazia, que ele vai ser uma indicação desse caminho, dessa cadeia, né? E aí, para exemplificar melhor isso, eu vou trazer um exemplo que é de outro livro, que é A Psicopatologia da Vida Cotidiana, que é um exemplo do qual Freud ele fala de si mesmo, né? Que é a seguinte situação, tá? Estava o Freud com um amigo, né, conversando. Em determinado momento eles passam por uma cidade e o Freud lembra de um afresco chamado Juízo Final da Catedral de Orvieto, ok? E aí na conversa, muito animado, ele resolve lembrar qual é o nome do autor que fez esse quadro, que se chama Luca Signorelli, que é um quadro que ele gosta muito, ele conhece muito, mas alguma coisa aconteceu que ele não estava conseguindo lembrar. Ou seja, tá faltando a palavra. E ele fica ali tentando lembrar, quem foi? Será se foi o... Aí ele lembra de dois nomes. Foi o Botticelli e o Boltraffio. São dois autores que o Freud conhece, mas não tem nada a ver, né, com o Signorelli. E ele fala, não é esse. Mas olha que interessante, a gente já consegue perceber que entre Botticelli e Signorelli há uma coisa em comum, que é o L do final, né? Esse L é comum. Ou seja, esse som, né, esse som que a gente traz, ou seja, o significante não é necessariamente a palavra, mas tem essa coisa. Então, o L com L se cola de alguma forma. Então, há uma cadeia que liga o Signorelli ao Botticelli. Mas o que tem a ver o Boltraffio? A gente pode pensar, o Bo com Bo se ligam, Botticelli e Botticelli. Mas isso não é suficiente para explicar por que o Freud esqueceu. Até porque, lembra, o lapso, o ato falho, ele ocorre exatamente por uma tendência. E aqui não tem nenhuma tendência, aqui só tem o mecanismo pelo qual o ato falho se produziu, para que, na verdade, essa tendência fosse reprimida de alguma forma, né? Que o eu conseguisse travar essa tendência porque ela está ligada a uma dinâmica de desprazer de alguma forma, né? E aí, o contexto é o seguinte, eles estavam andando de trem entre a cidade de Bósnia e Herzegovina. Olha só, Bósnia, Botticelli, Boltraffio e Herzegovina. Já tem mais uma ligação linguística ali, né? Né, uma ligação ali desse som. E aí ele lembra que certa vez ele conversava com um médico amigo dele que tratou os turcos, que é um povo muito comum dentro que vive na Bósnia e Herzegovina, que era a região que eles estavam passando. E ele tratou que tem uma fala que o turco faz, que ele gravou, que o amigo dele trouxe, que é Senhor, que em alemão significa Herr. Olha só, Herzegovina, Herr. O que dizer? Sei que, se ela tivesse salvação, o Senhor lhe salvaria. Ou seja, é uma atitude que esses turcos têm em relação ao adoecimento, que é, se não há o que fazer, aceite a vida, né? Então, é uma situação em que eles aceitam a fatalidade da vida, é uma atitude deles. Porém, tem um outro elemento que o Freud lembra, que o amigo dele traz, que é a relação que os turcos têm com a impotência sexual. Essa vida sexual da impotência, para eles, é pior do que a morte. É preferido morrer do que se tornar impotente. Logo, né, se eu me torno impotente, o que há de se fazer? Que salvação que tem? Melhor morrer. Estamos quase chegando nessa tendência aí do qual interferiu.
E aí tem mais um elemento que o Freud associa a isso. Lembrando, quem está fazendo essa associação é o Freud, porque o ato falho é do Freud, né? Não é a gente, não é você, não é ninguém, é a própria pessoa que faz. E o analista, a interpretação dele é auxiliar nesse caminho, tá bom? Então, essa outra informação é de que, olha só, né? Antes de chegar nessa sessão, vamos ver o que eu já tinha falado, né? Botticelli e Boltraffio se liga a Bosnia. Então, por Bosnia, Botticelli se liga a Boltraffio e Botticelli se liga a Signorelli, né? E signor em italiano significa senhor. E Her, de Herzegovina, significa senhor também. Então, Signorelli se coloca com Her, porque na verdade essa dimensão desse significante não necessariamente é o som que é igual, lembra que eu falei? Aproximações possíveis, semelhança entre as palavras e associações possíveis. Então, Her, já que o Freud entendia tanto italiano como alemão, alemão era a língua dele, então o inconsciente dele faz essa ligação entre Her, senhor, signorelli, e o senhor da frase do turco, né? E aí, como ele está andando entre Bósnia e Herzegovina, o Herzegovina se liga a Bósnia, que liga ao Botticelli, que liga ao Boltraffio, que são as palavras que aparecem, essa troca. Ele troca o signorelli por Botticelli e Boltraffio. Mas, por enquanto, a gente não consegue encontrar qual é essa tendência do qual ele tenta reprimir, né? Que o eu tenta evitar que chegue. Que aí é o último ponto que fecha a interpretação dele. Ele há pouco tempo, recebe a notícia de que um paciente que ele tratou há um determinado tempo, durante muito tempo, acabou por tirar sua própria vida por conta de questões sexuais. Então, isso para ele produziu um sofrimento muito grande, um sentimento de fracasso. E a gente vê tanto a questão da morte como a questão da sexualidade se juntando, aparecendo junto com a fala dos turcos, né? E o falecimento aconteceu na cidade de Trafoi. Então, o Trafoi, ele é retirado, né? Na verdade, o que acontece, a dinâmica toda ao tentar lembrar de Signorelli, inconscientemente essa cadeia do senhor se liga ao Her, de onde está passando da Herzegovina, que liga essa fala do turco, que traz essa questão de vida ou morte ligada à sexualidade, que se conecta a essa história do paciente que falece, que é de Trafoi. Então, o ato falho ele não pode trazer esse nome de Signorelli, porque está muito ligado nessa cadeia associativa do Signorelli com esse fato. Então a forma que ele faz é achar um outro caminho através de uma outra cadeia, que é entre Herzegovina e Bósnia, existem outras palavras que o Freud já conhece, são outros autores que ligam o Bó ao Celli, ao L, né, do Signorelli e Botticelli, e o Bó do Boltraffio ligado a Trafoi, né, Trafoi. Então ele lembra dessas palavras, é uma forma de ele falar sobre o Signorelli, que seria a forma de falar sobre essa tendência, né, que ele tenta reprimir, porque vai produzir um mal-estar para ele, vai produzir um sofrimento para ele, né, só que ele acaba saindo, escapulindo, e ao invés de ele não lembrar e passar sem lembrar, não quero lembrar, seguir adiante, há algo ali que está trabalhando, porque ele poderia simplesmente falar, não lembro, vamos mudar de assunto, não, tem algo ali que está operando, que está produzindo uma força ali, uma tendência que está tentando aparecer. E ele encontra nesse caminho por essas cadeias, você percebe? Que são cadeias associativas, esses atos psíquicos que se reúnem, né? E vão encontrar no Botticelli e no Boltraffio uma forma de expressar isso de maneira indireta, eu diria, de maneira imparcial. Lembra que eu falei sobre significante? É uma primazia. Então, na psicanálise, você não vai ficar focado no que significa Botticelli, no que significa Boltraffio. O que vai interessar é exatamente o que essa cadeia
liga, conecta. Porque se você olhar, não faz muito sentido. O sentido não está aqui, entendeu? Lembrar de Botticelli, Signorelli, faz sentido lembrar do Passetti. Não faz sentido, porque não é da ordem do sentido que essa cadeia se organiza, entendeu? Ela vai se organizar na ordem desse significante, desses sons, entendeu? Dessas palavras, dessas marcas que são produzidas, né, no inconsciente, do qual essa cadeia afetiva, que é um afeto de um evento, né, que está atravessando ele, vai tentar encontrar o seu destino, e o eu vai tentar evitar que ele encontre o seu destino. E aí, né, nós temos, né, a intenção perturbadora de um lado e a intenção consciente do outro, né? No caso do presidente, a intenção consciente, quero iniciar a sessão, e a intenção perturbadora, quero terminar a sessão, encerrar. Só que o ponto que acontece, lembra que eu falei que essa intenção inconsciente, ela pode estar de acordo com essa intenção consciente e não tem problema, não há necessidade de rechaçar de alguma forma. Quando isso acontece, ele não vai produzir algo que é da ordem do desprazer. Aí a gente lembra, a gente falou na última aula que o Freud entende o inconsciente, né, o funcionamento consciente, pelo princípio sexual, que é o princípio do prazer e do desprazer. Então, se essa intenção perturbadora vai produzir um desprazer, no caso do Freud, né, trazer essa informação que ele não está querendo lidar, vai haver uma força que vai vir do eu, que vai rechaçar essa intenção perturbadora, vai fazer com que essa intenção não atravesse, não alcance a consciência, fique no inconsciente, não chegue à consciência. Só que isso, né, esse desprazer, ele vai produzir também uma situação de desprazer inconsciente, porque o prazer e o desprazer tem a ver com uma tensão que você aumenta e ela provoca desprazer, e você diminui e ela provoca prazer. Um exemplo bem claro: se você está com fome, isso provoca uma tensão em você, que você vai ficar com fome, vai começar a produzir um incômodo, e quando você se alimentar, essa tensão vai cair. Entende? Então, prazer e desprazer. Eu estou querendo dormir, entendeu? Então, prazer e desprazer. Então, funciona essa dinâmica. O problema é que, ao rechaçar essa intenção perturbadora, não quer dizer que a pessoa vai ter prazer, ela só vai evitar um aumento de tensão consciente, mas vai produzir um aumento de tensão numa outra ordem, então vai continuar produzindo desprazer. Por isso que vai ter uma força ali tentando chegar ao inconsciente, e esse rechaçado vai sendo refeito, refeito, refeito o tempo todo, né? O que é o ato falho? O ato falho é exatamente algo que acontece, que consegue produzir uma outra fala, se utilizando da intenção consciente, né? Porque ela se utiliza dessa a intenção consciente. Eu falando dessa tensão consciente, porque a tensão está aqui, né? Ele se utiliza disso para poder falar, se expressar. Só que ela não vai falar tudo. Entendeu? No caso, o Freud vai falar do Boltraff e Botticelli, ele está falando, mas ele não está falando tudo, não está trazendo tudo, né? E da mesma forma, essa repressão, ela vai reprimir, mas não vai reprimir tudo, alguma coisa vai escapar. Isso é o que o Freud vai definir, vamos parafrasear ele aqui, que os atos falhos, no entanto, são soluções de compromisso. Lembra que eu coloquei que tem o eu, o isso e o super-eu ali naquela dinâmica, e que o sintoma é uma solução de compromisso? Todos eles armam um compromisso para diminuir de alguma forma essa tensão, só que de maneira parcial, não completa. Então o ato falho funciona da mesma forma, né? É uma solução de compromisso. Quer dizer, para cada uma das duas intenções, né, inconsciente e consciente, ele significa a um só tempo sucesso e insucesso parcial. Ou seja, a intenção perturbadora teve um sucesso parcial por conseguir se exprimir, se expressar. Ao mesmo tempo, é um sucesso é um fracasso parcial, porque ela não consegue se expressar totalmente, né? A intenção ameaçadora não é reprimida por completo, nem logra, a não ser em casos isolados, se impor incólume, de maneira completa, sem alteração. Então, da mesma forma, a intenção consciente ela consegue reprimir de alguma forma, mas não totalmente. Então, há uma parcialidade desse movimento, que daí que o Freud vai trazer as parcialidades das pulsões, né? As pulsões, elas não podem ser
compridas, né? Elas não podem ser o seu objetivo não pode ser cumprido de forma completa, a sua satisfação não pode ser completa, é sempre parcial, tem sempre alguma coisa faltando ali, da natureza, digamos assim, das pulsões, tá bom? Gente, sobre a parte dos atos falhos era isso. Eu espero que vocês tenham conseguido olhar os atos falhos como uma forma de entender dinâmicas do inconsciente, tá bom? E essa visão vai ser complementada com a questão dos sonhos, tá ok? E depois com a questão das neuroses, que o Freud vai apresentar nas outras. Mas o que é importante trazer aqui é exatamente quantos atos falhos não são atos arbitrários ou ou atos tipo assim que acontecem sem qualquer importância. Eles são de muita importância porque eles mostram pra gente uma intenção por trás da fala que aparece para além dessas barreiras, dessas defesas que o eu produz, ou seja, o ato falho é uma forma de ter contato com o inconsciente, né? A forma, na verdade, do inconsciente se manifestar. Então ele vai ser muito importante para a clínica, tá ok? Porque ele é um caminho do qual a gente pode trabalhar, por isso que a escuta tem que ser muito atenta, tá bom? Tá ok? E novamente, como eu falei na última aula, se você tiver alguma dúvida, sugestão, alguma questão, manda um comentário, manda mensagem para mim em qualquer rede social, tá ok? Estou extremamente aberto para debater isso, espero que vocês tenham aproveitado e na próxima aula eu pretendo falar sobre a primeira parte da segunda parte, que é sobre os sonhos, né? Que ele vai começar a falar mais de dificuldades e primeiras aproximações, né? Com a teoria dos sonhos, que é talvez a principal teoria que o Freud se utiliza para explicar o inconsciente. Ele chega a dizer, na interpretação dos sonhos, que o sonho é a via régia de acesso ao inconsciente, via régia como uma via principal, né? A grande via de acesso ao inconsciente. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.